Podemos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2. Abrir ou ligar. Eu sou sincero, eu gosto de ouvir o farfalhar das folhinhas de papel. Mas reconheço que é mais prático a gente andar com o telemóvel. 1 Coríntios 2, versículo 16. Nós assim não nos perdemos na Bíblia, é mais fácil. Então, 1 Coríntios 2, versículo 16, diz lá assim: quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Podemos fechar os nossos olhos para orar? Senhor Jesus, entregamos esta palavra nas Tuas mãos, entregamos este tempo nas Tuas mãos, entregamos esta ministração nas Tuas mãos. Só Tu és capaz de trazer esta palavra. Esta palavra precisa trazer a Tua vida a cada um de nós. Esta Tua palavra precisa de mover os nossos corações, precisa de entrar no mais profundo do nosso ser, para nos transformar, para nos mudar, para que nós possamos alcançar ser homens e mulheres diferentes hoje do que éramos ontem. Te peço, Senhor Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para que podermos ouvir a Tua voz, prepara o nosso coração como uma terra fértil, não só para lançar essa semente poderosa que é esta palavra, mas para que Tu possas ter o Teu toque sobrenatural em cada um de nós. Esse toque maravilhoso, esse toque gostoso que Tu tens. Só Tu sabes, Senhor, abraçar-nos. Só Tu sabes encher-nos de amor. Fala com cada um de nós nesta manhã, Senhor. É o que eu Te peço no nome santo de Jesus. E para a glória do Pai. Amém e amém. Então, o que é que significa ter a mente de Cristo? Quer dizer que temos a inteligência de Jesus? Não, não é nada disso. Será que nós pensamos a mesma coisa que Jesus pensava? Não. Sim, porque nós devemos ter pensamentos santos como os de Jesus. Amém? Devemos pensar da forma como Jesus pensaria em certas ocasiões. Mas não é isso que é a mente de Cristo que o apóstolo Paulo nos quis transmitir. Mas agora deixem-me dizer, a nossa vida será sempre mais fácil como maridos, como pais, como esposas, como filhos, como cristão normal. Se cada vez que nós tivermos uma encruzilhada, uma decisão, uma reação a tomar, seja ela qual for, nós pensarmos assim: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Se Jesus estivesse aqui com os meus sapatinhos agora, o que é que Ele faria? Eu garanto-vos, porque é o que a Bíblia nos garante, que se nós tivermos este posicionamento, nós deixamos de ter comportamentos incorretos, nós deixamos de gritar com a pessoa que está ao nosso lado, nós deixamos de fazer um conjunto de coisas. Porquê? Porque Jesus não faria. E muitas vezes nós esquecemos, quando nós dizemos que somos cristãos, o termo cristão não quer dizer... Eu sei que o mundo pode ter esse entendimento, mas eu dizer que eu sou cristão não quer dizer que eu professo uma religião ou uma doutrina. Ser cristão é ser um pequenino Cristo. É que os outros possam olhar para mim com as devidas ressalvas, nunca pôr Jesus em causa, mas olhar para mim e através de mim poderem ver Jesus, poderem ver o comportamento de Jesus, o amor de Jesus, a santidade de Jesus. E isso sim já começa a ser um pouquinho do que é ter a mente de Cristo. De uma forma simplista, muito simplista, ter a mente de Cristo significa conhecer a Cristo e a sua palavra mediante a ação do Espírito Santo. Se nós quisermos resumir, podemos dizer isto. Só que isto é um resumo, é como um livro. Com muitos livros têm no início um resumo. Até nós, hoje em dia, que temos aquelas plataformas para ver filmes e desenhos animados, antes de um filme tem sempre a sinopse, o pequeno resumo, e depois tem o filme. Isto é exatamente a mesma coisa. Isto é muito resumido. Conhecer a Cristo e a sua palavra mediante a ação do Espírito Santo é o que é ter a mente de Cristo. Mas isto depois desmultiplica-se. O que o apóstolo Paulo quis trazer aqui à igreja de Corinto era explicar que a mensagem do Evangelho, esta mensagem linda e maravilhosa que está na Bíblia, não é uma mensagem que depende da sabedoria humana. Não depende da capacidade que nós podemos ter de articular frases bonitas, palavras bonitas. Não. A mensagem do Evangelho é trazida pelo Espírito Santo. Nós somos apenas veículos, somos vasos comunicantes que comunicam a palavra do Senhor. Somos homens e mulheres que, através da nossa vida em família, do nosso trabalho, da nossa casa, do nosso ministério, conseguimos trazer a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem do seu Evangelho. Nenhum discurso, se for puramente humano, se formos nós com estas palavras muito fantásticas, palavras de 25 euros, não é isso que traz, não é isso que convence o homem do seu pecado, do justiça nem da juíza. Do juízo, quem convence é
o Espírito Santo. Então, tem que ser o Espírito Santo a trazer a sua palavra. Podemos ser o melhor preletor do mundo. Até podemos, como há aí muitos especialistas, saber mexer nas emoções das pessoas, saber olhar para a plateia e perceber pela cara da pessoa se ela está mais emocionada e então carrega-se mais ali um pouquinho. Deixem-me dizer-vos, a internet tem especialistas aí, que eu vou-vos contar. Há um homem que já morreu há uns anos, que foi o fundador da TSF, e ele era uma pessoa muito controversa, porque não era politicamente correto, não dizia aquilo que gostava de ouvir, dizia aquilo que ele achava. E ele, quando foi umas eleições para a presidência da República, já não me recordo honestamente quem era um dos concorrentes, ele, em relação a um dos concorrentes para a presidência, disse, com todo o respeito, um bom marketing até vende um sabonete para a presidência da República. Porque realmente quem sabe usar estratégias de venda, quem sabe usar estratégias de comunicação, consegue mexer na alma das pessoas, manipular a emoção das pessoas. Mas o Evangelho não é manipulação de emoções. O Evangelho é transformação de pessoas. O Evangelho é mudança daquele que não está bem para aquele que está bem. Daquele que vive num vício para aquele que deixa de viver num vício. Isso é o Evangelho. Por isso, qualquer palavra que se pregue do altar, se for apenas do homem, não muda nada em nós. Mas se ela vem da Bíblia, se ela vem do Espírito Santo, aí ela remexe o nosso interior. E às vezes nós ouvimos, ou nós, mesmo a ministrar, Deus está a falar connosco e aquilo está a bater cá a fundo, é ou não é? E a gente a perceber, até parece que é para mim que estão a falar. Deixem-me fazer-vos aqui um parênteses para vos dar um testemunho muito simples do dia em que eu me converti há 20 anos atrás. Foi a primeira vez que eu fui àquela igreja. Já tínhamos ido à igreja onde o meu pai frequentava e a minha mãe, mas assim esporadicamente, e naquele dia fomos à igreja. Igreja Cairos, que ainda existe hoje. Um colega meu era membro dessa igreja e eu fui nesse dia à igreja. Não era crente, a pastora Sandra já era. E o João era pequenininho, tinha um ano e pouco. O templo era numa cave e depois tinha as salinhas em cima. E nós fomos e eu passei mais tempo na escada a subir com ele e a descer do que a assistir à palavra. Nem foi o pastor da igreja que pregou, não foi o pastor, o apóstolo António Melo que pregou, que é o pastor dessa igreja, foi o pastor Jimmy Rainer, que hoje já passou a igreja até para o filho, a igreja Logos. Foi ele que foi lá pregar nesse dia e eu, se vocês me perguntarem o que é que ele pregou, eu não me lembro. Sei que foi no dia 6 de abril de 2003, mas não me lembro de mais nada. E o que eu sei é que eu subia e descia e ouvia pouco, mas cada vez que eu descia e ouvia um pouquinho, eu pensava assim, é para mim que ele está a falar. E ele não me conhecia. Eu tinha ido lá pela primeira vez. E eu subia com o João mais um pouquinho para ele apanhar ar à rua, uma criança de 1 ano e pouco. E eu descia de um pouquinho. Epá, é mesmo para mim. E quando chegou no final, ele fez um apelo para quem queria vir à frente para fazer a oração, para entregar a sua vida a Jesus. O João ainda era meio de colo. Eu peguei assim no João, coloquei no colo da Sandra e disse, fica aí que eu vou lá à frente. E eu não ouvi a pregação. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Porque quando um homem sobe a um altar, um homem ou uma mulher, e lança uma palavra pelo Espírito Santo, a gente não faz a menor ideia daquilo que pode acontecer na vida de quem está a ouvir. Agora, quando é apenas uma sabedoria humana, por muito jeitosa que seja, a gente sai e daí 5 minutos. Aquilo foi. Eu não me lembro da pregação, mas mudou a minha vida. Amém? É importante nós percebermos que o Espírito Santo tem que fazer parte de tudo o que está a acontecer nas nossas vidas e numa igreja principalmente. E o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer-nos é que nenhum de nós conheceu a mente do Senhor, porque diz que nenhum de nós pode instruir a Jesus. Como é que a gente pode instruir a Jesus? Se a Bíblia nos diz que Ele é o Verbo, que Ele é a Palavra, que antes de tudo existir, Jesus já existia. A Bíblia nos diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo, em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, não é? E o Espírito Santo de Deus pairava sobre ela. E depois Deus foi dando o quê? Foi dando palavra. A palavra é Jesus. Deus foi dando palavra e coisas iam acontecendo. Coisas foram mudando, coisas foram sendo criadas e transformadas. Então, nós não podemos instruir aquele que cria. No entanto, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos a mente de Cristo. Como é que é possível isto acontecer? Pergunta. Qualquer um pode afirmar que tem a mente de Cristo? Qualquer um pode dizer isso? Não. Apenas o homem ou mulher espiritual
é que tem a mente de Cristo e pode dizê-lo. O homem natural não tem a mente de Cristo. Portanto, não o pode dizer. O que é um homem natural e um homem espiritual? Só para nós entrarmos com este conceito para ser mais fácil a ministração daqui para a frente. Quando nós nascemos, quando nós somos criados, desde criança até eventualmente morrermos, se não aceitarmos Jesus até lá, nós somos aquilo que se chama o homem natural ou a mulher natural. Vivemos de uma forma natural. Aceitamos as coisas como as vemos e até podemos gostar de Deus, podemos ouvir falar de Deus, podemos ter supostamente uma religião, até isso pode acontecer, mas somos homens e mulheres naturais. No dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, no dia em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, no dia em que nós dizemos eu quero mudar de vida, eu não quero ser mais a mesma pessoa, e eu quero que o Senhor Jesus possa vir morar no meu coração para que eu possa mudar. Nesse momento, a Bíblia nos diz que o Senhor coloca o seu Espírito Santo em nós. A partir desse momento, nós deixamos de ser um homem natural ou mulher natural para ser um homem ou uma mulher espiritual. Quer isto dizer o quê? Não há nenhum botão, Deus não nos fez com nenhum botão aqui atrás do pescocinho para mudar. A partir de hoje não és natural, és espiritual. Claro que é um processo, mas a partir daquele momento é suposto que haja coisas naturais que eu deixe de fazer e que eu consiga perceber que não são adequadas, embora, como eu digo, seja um processo, e há coisas espirituais que eu consigo começar a entender e a perceber, porque o Espírito Santo, mesmo sem eu ainda ter sido batizado no Espírito Santo, mas o facto do Espírito Santo de Deus estar em mim me permite ler a Bíblia já com outros olhos, me permite ouvir um louvor e perceber que é Deus a falar comigo, me permite perceber que eu tenho que mudar algumas coisinhas, porque eu consigo ver isso nas outras pessoas, consigo ver essa mudança. Este é o homem espiritual, este é o homem natural. Todos nós um dia fomos homens e mulheres naturais e todos nós hoje, pela graça do Senhor, somos homens e mulheres espirituais. Então, este é o conceito. Quem não conhece Jesus, obviamente, se não tem o Espírito Santo de Deus nele, não pode dizer, quer dizer, poder pode, não serve de nada, eu posso dizer o que eu quiser. Não pode dizer que tem a mente de Cristo, porque não pode ter a mente de alguém que ele não faz ideia de quem é e que não mora no seu coração. Então, ou seja, esta é a diferença. Porquê? Porque a Bíblia nos diz que o homem natural não é capaz de compreender as coisas do Espírito de Deus. As verdades do Evangelho, que para mim e para ti são válidas, verdadeiras, que me ajudam a viver todos os dias, que me ajudam a ultrapassar uma dificuldade, para o homem natural, aquilo não faz sentido nenhum. Para o homem natural, aquilo... Deixa-me dar-te um exemplo. Como é que um homem natural consegue entender que Jesus possa transformar água em vinho? Não é possível. Ainda por cima, uma água que não estava... A água até estava limpa, mas os odres não estavam. E aquilo é transformado em vinho. Mas nós, que temos a mente de Cristo, nós que somos homens e mulheres espirituais, nós conseguimos entender isso. Um homem natural não consegue. Nós conseguimos porquê? Nós percebemos que aquilo uma operação de maravilhas que aconteceu ali. Para quê? Para que o nome do Senhor Todo-Poderoso fosse exaltado e para que Jesus pudesse começar um ministério, nada melhor que um casamento que fala da aliança, para mostrar a aliança que Deus estava a querer fazer através de Jesus na vida daqueles que o aceitassem. E isto é maravilhoso. Quem consegue entender isso? Nós. Cuidado que nós temos que ter. Nunca nos sentirmos melhor nem mais importantes que o homem natural. Só não teve muitas vezes a oportunidade de escolher Jesus como nós tivemos. Nós não somos melhores. Nós continuamos a ser pessoas que é só pela graça do Senhor, é só pelo seu amor que estamos de pé. Nada é feito pela nossa força, nada é feito pelos nossos lindos olhos. Temos olhos lindos? Temos. Somos lindos e maravilhosos? Somos. Somos pessoas muito amigas, muito amáveis? Somos. É Jesus em nós que faz isso. É aquele que ainda não conhece Jesus. Não é pior do que nós. Pelo contrário, merece todo o nosso amor, merece toda a nossa preocupação, toda a nossa oração. Porque alguém um dia orou muito por nós, para que o Espírito Santo mudasse o nosso coração. Então, que nós não nos sintamos... A gente tem que se sentir privilegiados e honrados, porque temos essa possibilidade de ter Jesus no nosso coração. Mas não nos sintamos mais importantes do que quem não tem. Então, se nós temos a mente de Cristo, o homem natural tem a mente de quê? Do mundo. Obviamente, como nós também já tivemos um dia em que achamos que as coisas que o mundo nos diz são normais, as festas que o mundo nos diz são normais, achamos que é normal celebrar um Halloween, achamos que é normal celebrar um Carnaval, achamos que é normal celebrar essas coisas todas estranhas. Porquê? Porque não temos a noção da componente espiritual que está ali por trás.
Porque nos falta a mente de Cristo, falta-nos o entendimento do Evangelho. E hoje o que é que nós devemos fazer? É orar por essas pessoas para que possam ter essa mudança de entendimento e possam perceber que o mundo não é assim, que o mundo pode ser daquela forma, mas que nós podemos mudar o mundo. Deixa-me dar-te um outro exemplo do que é um homem natural versus um homem espiritual, para percebermos os comportamentos. Quando Moisés mandou 12 espias à Terra Prometida, para verem o que lá estava, houve 10 que eram homens naturais. Esses 10 viram o quê? Os gigantes? Tinha gigantes? Tinha. Esses 10 viram as tribos que lá estavam, que eram perigosas e que eles teriam que conquistar aquela terra? Viram. Esses 10 espias viram as dificuldades todas e contaram-nas. Mas houve 2, Josué e Caleb, que não eram homens naturais. Embora Jesus não existisse nessa altura, aqui, passando pela terra, e eles não tinham o Espírito Santo com eles, porque não tinham aceito Jesus, mas eles tinham os olhos focados em Deus e na palavra que Deus deu a Moisés. Então eles viram exatamente a mesma coisa que os outros, mas isso, aliás, uns anos mais tarde, Josué diz, eu como-os que nem pão, sejam gigantes ou não sejam. Eles viram o quê? Viram as águas límpidas, viram o mel, viram as frutas gigantes. E viram o quê? A palavra de Deus guardada no seu coração a dizer aquela terra é vossa, é só conquistarem-na. Portanto, a diferença do homem natural para o homem espiritual também se vê neste exemplo. Então, espera aí, agora estás a pensar assim, então, mas, pastor, estás-me a querer dizer que o homem espiritual não passa por dificuldades? Não estou a dizer nada disso. Se calhar há aí muita gente fora que diz isso. Não. Aliás, estes 2, Josué e Caleb, passaram por dificuldades. O que eu estou a dizer é que o homem espiritual, quando as dificuldades vêm, sabem quem é o seu Deus. O homem espiritual, quando a dificuldade vem, sabe que o meu Deus é o Deus que abre o mar vermelho para eu passar como fez com Moisés e com os outros todos. O homem espiritual sabe que quando vem a tempestade, é Jesus que acalma o mar, que acalma o vento e que acalma a chuva. O homem espiritual sabe isso. Vem a tempestade, vem. O que é que nós fazemos? Estamos como atalaias sobre os muros, prontos ali a orar. O que é que o homem espiritual deve fazer quando vem a maior dificuldade? Não deve murmurar, não deve entrar em pânico, perdoem-me a expressão, tipo barata tonta, a correr para todas, ai, minha vida, ai, a minha vida. O homem espiritual não faz isso. O homem espiritual agarra-se aqui à orla do manto de Jesus, que é na orla do manto que a gente vai buscar a cura, é na orla do manto que a gente vai buscar a força, é na orla do manto que a graça vai do Senhor para nós, como veio para aquela mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue. Nem Jesus se voltou para ela, nem Jesus colocou o olhar nela, nem Jesus lhe tocou, mas a graça saiu dele. É o que ele diz, senti que a graça saiu de mim. Então, o homem espiritual agarra-se a quem quando vem o problema? Deixem-me dizer-vos, o problema vem. A dificuldade bate-nos à porta, bate. A Bíblia diz que isso acontece. Mas nós temos Jesus no nosso coração. Nós estamos preparados para isso. Nós sabemos que é assim que funciona, que Jesus está connosco. Já o homem natural, quando vem a dificuldade, chora, baba e ranho por todo o tamanho, murmura para toda a gente, até fala mal do Deus que ele diz que não existe. Vocês conhecem ateus que quando têm um problema falam mal do Deus que eles não dizem que não existe? Muitos. É só um avião cair, se for cheio de ateus, todos vão dizer, ai meu Deus, que vou morrer. Naquele dia vão dizer de certeza. Porquê? Porque no fundo, eles dizem que não existe algo, porque eles não tiveram a oportunidade de abrir o coração para poder conhecer. Mas o homem natural é o homem que entra nas dificuldades. O homem espiritual é o homem que vive a certeza de que Jesus resolve. Nós, como homens espirituais, homens e mulheres espirituais, não somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos do céu, que estamos aqui apenas a fazer uma passagem. Vivemos na terra, sim, mas não seguimos os instintos naturais como o homem natural. Não vivemos na força do nosso braço, não fazemos as coisas apenas porque convém. Não. O homem espiritual está atento à voz do Espírito Santo, está atento ao seu mover e, principalmente, o homem espiritual obedece àquilo que o Espírito Santo fala. Vejam bem, de que é que serve eu ter o Espírito Santo a ajudar-me e a dizer-me o que eu devo ou não devo fazer se eu fizer sempre o contrário? É uma coisa que não faz sentido nenhum. Imaginem que eu vou trabalhar para a empresa de um de vocês e eu não faço a menor ideia do que é que se lá faz. O que quer que seja. O que é que alguém vai fazer? Vai me ensinar o que é que eu tenho que fazer. Seja tirar cafés, seja limpar, seja parafusar alguma coisa, tem que me ensinar, porque eu não sei. E o que é que eu faço? Eu vou dar ouvidos a quem me está a ensinar, porque senão eu não vou ser capaz de cumprir aquela missão, cumprir o meu trabalho. Então, se o Espírito Santo me ajuda e me ensina,
Se eu não faço o que Ele me diz, eu estou constantemente a cair num erro. E é algo que nós, como cristãos, como crentes, melhor dizendo, nós temos que perceber. Não vale a pena nós dizermos que o Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que nos iria enviar o Consolador, o Confortador, o Espírito Santo, que é verdade, se eu não peço ajuda a Ele, se eu não me tento ser amigo dEle, se eu não tento criar uma parceria com Ele, e que quando Ele fala comigo e me diz algo, eu pura e simplesmente faço o oposto porque me apetece. Não faz sentido. Um homem espiritual, ou seja, estamos a desperdiçar os conselhos e a direção que o Senhor tem para nós. Então, fazendo um paralelo entre o homem natural e o homem espiritual, são pessoas que são opostas. Um vive pela força do braço, o outro vive pela direção da palavra. Um tem a mente de Cristo e o outro não. Então, agora que já perceberam que não era tão simplista o início, quando eu disse que a mente de Cristo é apenas conhecer, cumprir o Evangelho debaixo da direção do Espírito Santo, o que é ter a mente de Cristo? É deixar ser habitado pelo Espírito Santo. Sermos a casa que nós cantamos hoje. Essa casa onde o Espírito Santo pode mudar a mobília, onde nós lhe damos autorização, onde o nosso coração tem os cômodos todos abertos. A nossa casa não tem uma porta fechada para que ele possa ter liberdade de entrar até na despensa. Pode estar desarrumada, está. Ele arruma. Ele ajuda a colocar tudo em ordem no nosso coração. Se nós lhe dermos essa liberdade. Porque o Espírito Santo não obriga ninguém. O Espírito Santo é um cavalheiro, o Espírito Santo é um gentleman. O Espírito Santo usa a nossa liberdade para que ele possa fazer as coisas. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós somos homens e mulheres que têm desejo de cumprir a vontade de Deus. Têm desejo de viver na presença do Senhor, desejo de anunciar as suas obras e, mais do que isso, têm desejo de refletir a sua glória e a sua santidade. É difícil? É impossível? Não. Porque é o Espírito Santo que habita em nós que nos consegue fazer isso. E como é que isto se pode, materializar de uma forma bem clara? Com aquilo que a Bíblia nos diz, lá em Lucas 9:23. Quando o Senhor Jesus diz o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus está a dizer de forma clara. Nós temos que o seguir e temos que nos negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? Não é negar a nossa parte espiritual, é a nossa parte natural. Aquelas vontades que nós, como eu disse, nós não temos um botão. O processo de crescimento, de amadurecimento, de maturação do homem ou da mulher espiritual é algo que vai acontecendo. E nós conseguimos pequenas, grandes vitórias todos os dias. A todas as horas nós conseguimos pequenas, grandes vitórias. Quem nunca conseguia ler a Bíblia durante 10 minutos ou ler um capítulo inteiro e há um dia em que a gente consegue ler um capítulo pela primeira vez, isso é uma vitória que a gente tem que celebrar. Deixa-me dar-te um conselho. Nós, como cristãos, temos que aprender a celebrar as vitórias que conseguimos em Jesus. Não é só trazer os testemunhos que são bons dos milagres que o Senhor faz, mas há coisas às vezes na nossa vida que achamos que são tão pequeninas e que não damos valor. E se calhar nós éramos daqueles que quando começámos a ler a Bíblia, até os Evangelhos, que é uma parte assim mais movimentada, ou o livro de Atos, por exemplo, nós ao fim de 2 minutos ou 3 começava a vir o sono, começava a vir o cansaço. Sabem porquê? É a nossa carninha, ainda é o homem natural a dizer, não leias isso, vai ver a Netflix, não leias isso, vai ver o TikTok. O homem natural sabe essas coisas. E o homem espiritual, quando consegue fazer isso, tem que fazer o quê? Tem que adorar o Senhor e dizer assim, obrigado, Senhor. E tem que celebrar e tem que chegar ao pé da mulher, do marido, do filho, do irmão da igreja, chegar aqui ao e dizer, olha, ontem li o primeiro capítulo inteiro de João sem adormecer. E a gente tem que celebrar e festejar juntos, porque a igreja é isso. É celebrarmos as pequenas vitórias que cada um de nós tem. Se calhar para ti não tem sentido nenhum, porque já leste a Bíblia toda 3 vezes, 4, 5, 10, 20. Mas se calhar aquele irmão nunca conseguiu ler a Bíblia toda, nunca conseguiu ler sequer os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se calhar nunca conseguiu ler o livro de Atos, se calhar nunca passou de Atos 2, porque a gente dá essa ênfase na festa de Pentecostes. E é importante que a gente celebre com Ele, porque o Senhor nos fez para celebrar. O nosso Deus é um Deus de festas, de celebrações, por isso nos manda celebrar festas. E o homem espiritual tem que aprender a celebrar. Quando nós temos a mente de Cristo, temos que celebrar as coisas que Jesus faz em nós. Quando nós temos a mente de Cristo, a Bíblia deixa de ser apenas um romance histórico, que conta muita coisa. Historicamente é rico, para ser o nosso manual de vida, para ser aquele manual que nos ensina o que fazer em cada situação. Seja qual for a situação que a gente tenha, a Bíblia tem aqui a solução. Não é a minha que tem,
é a tua que tem. É a de cada um de nós que tem a solução. Claro que o Senhor Jesus, por vezes, fala connosco coisas que até nos surpreende. Mas tudo o que Jesus fala connosco está aqui suportado na sua palavra, porque Deus não se engana, Deus não troca as coisas. Deus é justo, é fiel e Deus é perfeito. Por isso, não se engana. Quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos olhar para cada um dos irmãos que estão ao meu lado, atrás de mim ou à minha frente, com os olhos de Jesus e não olhar mais com os meus olhos. Com os olhos de Jesus nós vemos o coração. Eu, com os meus olhos, vejo que aquele irmão é um bocado resingão. Eu, com os meus olhos, vejo que aquele irmão está sempre a contar uma história ou uma piada e eu, às vezes, não tenho vontade de rir. Com os meus olhos, eu vejo que aquela irmã está sempre a olhar para a minha roupa. Com os olhos de Jesus, eu só vejo uma pessoa santa à espera de poder conquistar esta nação e as nações da terra. Com os meus olhos, eu não vejo nada para julgar. Perdão, com os meus olhos eu só vejo coisas para julgar. Com os olhos de Jesus eu só vejo coisas para aprender, para ser ensinado, para ser ajudado até naquilo que eu percebo que não está bem, mas é com o amor de Jesus que eu chego lá e digo, aí qualquer coisa que não está bem, vamos orar. Com os olhos de Jesus a gente ora, com os olhos naturais a gente impõe coisas. São diferenças para quem tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo é algo que nós temos que ir criando em nós. Como eu disse há pouco, Deus não nos fez com esse botão, não é algo automático. Nós temos que ir deixando aos poucos de ser o homem natural, deixar o Senhor Espírito Santo trazer essa transformação de mente nas nossas vidas. Para quê? Para mudarmos. Então, deixa-me dar-te um exemplo bem prático daquilo que o apóstolo Paulo nos diz na carta à igreja dos Filipenses. Abre comigo. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Este é o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá de como nós podemos facilitar o nosso processo de maturidade espiritual para alcançarmos a mente de Cristo. E vocês vão ver, Filipenses 4, versículo 8, vão ver que é super fácil. Sabem que o apóstolo Paulo era um homem que falava de uma forma clara, concisa, não usava devaneios, dizia as coisas como elas deviam ser, e se nós apreendermos o que ele nos diz de uma forma clara também, nós vemos como é fácil. Então estamos todos lá, Filipenses 4:8. Olha o que o apóstolo Paulo diz para ti e para mim. Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, Pedro, quanto ao mais, Letícia, quanto ao mais, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, o que o Senhor está a dizer é isto é o que nós temos que ser para poder a mente de Cristo ser algo real em nós. Porquê? Tudo o que é verdadeiro quer dizer que nós não mentimos mais. Quer dizer que não temos mais duas caras. Quer dizer que não somos mais um ao domingo e outro à segunda em casa. Conhecem esse cristão que ao domingo é só aleluia, glória a Deus, e de segunda até sábado é outra pessoa em casa? É porque não tem a mente de Cristo. Se nós ainda estamos nessa fase, temos que seguir o que o apóstolo Paulo diz aqui. Não mentirmos mais, não termos duas faces. A pessoa que somos hoje aqui é a mesma pessoa que somos amanhã. Isso é o que é importante. Tudo o que é honesto quer dizer que não enganamos mais. Quer dizer que não trapaceamos mais. Coisas simples. Quer dizer que eu não passo o traço contínuo com o carro. Mas isso tem a ver com a mente de Cristo. Claro. Achas que Cristo passaria um traço contínuo com o carro? Achas que Cristo roubava ali a maçã do supermercado? Amigos, é tudo fácil. O apóstolo Paulo está-nos a dizer isso. Ele, na altura, andava com um carrinho de bois, não tinha traços contínuos, aquilo também andava devagar. Mas ele conquistou a Ásia toda, usando a palavra de Jesus. Nós, para conquistarmos tudo o que o Senhor tem para nós, temos que usar a palavra de Jesus e não a nossa, nem os nossos hábitos, que alguns são maus, porque fizemos assim a vida toda. Tudo o que é justo quer dizer o quê? Que não somos mais injustos e especialistas em fazer o quê? Em julgar o próximo. Todos nós, um belo dia, tivemos um MBA em julgamento do próximo. Tivemos esses curso superior. Como julgar o próximo? Pela roupa, pela atitude, pela voz, pela forma como fala, tudo. Mas quando Jesus chega ao nosso coração, nós temos que ter a sua mente, então deixamos de julgar o próximo. Quer dizer, há coisas que são factuais e que a gente não é uma questão de julgamento, não é? Mas nós não podemos ter essa vontade nem essa necessidade de julgar o próximo. Tudo o que é puro,
diz aqui o apóstolo Paulo. Tudo o que é puro quer dizer que somos santos como o Senhor é santo. Santidade naquilo que vemos, santidade naquilo que ouvimos, santidade naquilo que falamos. Coisas tão simples e que às vezes nós esquecemos. Saiu. Saiu o quê? Uma palavra que não devia dizer? Olha. E se a língua nos caísse na mesma hora? Se caísse um dente, cada palavra que a gente diz que não devia dizer? E os dentistas iam ficar ricos, se calhar. Nós temos que pensar nisso. Se queremos ser cristãos com a mente de Cristo, há pequeninos detalhes na nossa vida que nós temos que mudar. Será que eu vou para o céu por causa disso? Ou não vou para o céu por causa disso? Algumas das coisas não se vai para o céu. Outras não são. É a diferença entre o pecado e entre a impureza. Lembram-se que eu já falei aqui? O pecado, realmente, o pecado me afasta de Deus. O pecado, a Bíblia nos diz, não é? Quem pecou está destituído da glória de Deus, está lá escrito em Romanos. Portanto, se eu peco, eu fico afastado do Senhor. Deus não muda, eu é que mudei. A impureza não me afasta de Deus. A impureza afasta-me de ouvir a voz de Deus. E tem que ser lavada como? Pela água da palavra. Então nós temos que perceber aquilo que pode ser impuro na nossa vida, que não é pecado, mas que nós sabemos que é impuro. Deixa-me dar... Hoje não temos crianças aqui. Okay? Só temos o Rafa, que faz aniversário. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do Rafa. Dois anos, não é, Mila? 2 anos. Daqui a 50 anos, onde o Rafa estará? Em que nação o Rafa estará a pregar o Evangelho? Em que empresa o Rafa estará a dirigir como administrador e com uma Bíblia na sua secretária? A gente tem que pensar nisso. Porque a gente temos que desejar isso pelos nossos. Estava a dizer, aqui não há crianças. Deixem-me dizer-vos uma coisa. A propósito da santidade e da pureza. Sabem porque é que há muitos divórcios hoje em dia? Sabem porque é que há muitos afastamentos entre os casais hoje em dia? Porque os homens, infelizmente, pegam nesta maravilha da tecnologia e veem o que não deviam. Em vez de ver as fotografias da mulher e dos filhos, veem as fotografias das misses. Quer dizer, se for a de Portugal, até vão ter uma surpresa. E acaba aqui o tema. Pela primeira vez em Portugal, um homem ganhou o prémio da mulher mais bonita. Quer dizer que qualquer um de nós, homens, podemos concorrer. É o que isto quer dizer, não é? Eu já tenho pouco cabelo, mas o que ela pôs eu também posso pôr. Não é por aí. Não é por aí. Mas como os homens gastam tempo a ver mulheres que são especialistas e vivem disso para ganhar dinheiro, quando chegam a casa, não veem a mulher da aliança que o Senhor lhes deu. E fazem comparações erradas. Como as mulheres veem os Brad Pitts da vida e os George Clooney da vida. Vejam bem, eu sou tão puro que eu sei mais o nome dos homens do que das mulheres, não sei mesmo. Quando chegam a casa, em vez de verem o homem da aliança que o Senhor lhes deu, veem lá o madeireiro que anda na internet a mostrar os bíceps e os tríceps e os, os hips todos, e começa a fazer o quê? A mente natural, a fazer filmes. Se ainda dessem dinheiro em ouro destes filmes, ainda poderia valer a pena, mas não dão dinheiro nenhum, só dão tristeza. Isso faz com que haja o quê? Com que haja um afastamento e a gente não vê o bom que nós temos e nos perdemos com aquilo que não interessa para nada. Fechando parênteses. Santidade é exatamente isso, é eu escolher o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu falo. Isso é ser santo. O apóstolo Paulo, na altura, não tinha TikTok, tinha só toque-toque. Quando chegava à casa de alguém, toque-toque, posso entrar. É isso que nós temos que fazer. O TikTok tem coisas giras? Tem. No outro dia aprendi no TikTok um produto que se compra para limpar a sanita. Há coisas úteis no TikTok. Os outros 99% não valem nada. Mas temos que saber filtrar as coisas. Temos que saber filtrar com a nossa mente de Cristo. O que é que o apóstolo Paulo nos diz também? Tudo o que é amável. Tudo o que é amável quer dizer que amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Vejam que o apóstolo Paulo não está a inventar nada que Jesus não tenha dito. E nós não precisamos de inventar nada, só precisamos de estar atentos. E depois ele ainda diz assim, tudo o que é de boa fama. O que é boa fama? Quer dizer que temos que ser testemunhas de Jesus. Nós, para testemunharmos Jesus, como ele nos diz lá na grande comissão, não é? Nós temos que testemunhá-lo com bom comportamento, com boa atitude. Para o podermos testemunhar corretamente, devemos ter o quê? A mente de
de Cristo. É a melhor forma que podemos testemunhar. Isso mostra-nos o quê? Que estamos num estágio de maturidade e de crescimento em que nós estamos mais próximos de Jesus do que do velho homem que nós éramos. E é isso que é importante. E são estes os valores que nós devemos cultivar para ter a mente de Cristo. Pergunta: porquê é que eu não consigo isto de uma forma tão simples? Porque todos estes valores dependem de decisões minhas. E enquanto eu não tomo a decisão de ser santo, de ser amável, o Espírito Santo está aqui pronto para me influenciar positivamente, pronto para me contagiar com estes valores. Mas eu tenho que tomar essa decisão de não falar o que é. Eu tenho que tomar essas decisões. Portanto, depende da minha humildade como homem e como mulher para que Jesus possa fazer a obra em mim. Quanto mais eu for humilde, quanto mais eu diminuir para que Jesus possa crescer em mim, mais facilmente ou mais rapidamente eu chego a esses valores que o apóstolo Paulo nos está a dizer. Por isso é que há cristãos que ao fim de 20 anos ou 30 de serem crentes, olham para alguém que se converteu há um mês ou 2 ou 3 ou 4 e dizem: é lá como ele está, porque ele está-se a esforçar. E a pessoa às vezes ao fim de 10, 15, 20 anos não se esforça e habitua-se a viver naquela montanha russa entre o cristão, entre o homem espiritual e o homem natural. E nós temos que mudar isso. Porque estes valores do apóstolo Paulo, para o homem natural, não fazem sentido nenhum. São opostos. O homem natural tem os valores opostos, que é: tudo depende de mim, eu tenho que ser mais esperto que o outro, eu tenho que conquistar a posição do outro, O apóstolo Paulo diz coisas que têm a ver com Jesus. E é essa mudança que tem que haver em nós. E agora a pergunta do $1 milhão, que eu sei que o João está ali cheio de vontade dessa pergunta. Vocês têm reparado que a gente vai profetizando sobre a vida do João, amém? A gente vai profetizando sobre a vida dele. Como é que eu sei se sou um homem natural ou uma mulher natural ou um homem ou uma mulher espiritual? Como é que eu sei? Primeira resposta: se eu tenho esta dúvida, é porque estou mais perto do natural do espiritual. Começa logo por aqui. É porque é como aquela história do muro, não é? Se eu já estou no muro, já estou do outro lado. Portanto, se eu tenho esta dúvida, é porque eu estou mais próximo do natural do que do espiritual. Mas, de qualquer forma, porque a gente sabe que às vezes é muita informação, deixa-me dar-te aqui algumas características. Vou dar 9 características. 9, como são os dons, 9, como são as 9 características do fruto do Espírito. Deixa-me dar-te 9 características de quem tem a mente de Cristo, para nós podermos avaliar como é que nós estamos e onde é que nós estamos. Porque é importante. Sabem que o cristão deve fazer avaliações de si próprio. Não é necessariamente os outros virem-nos avaliar. Os outros avaliam-nos cada vez que estão connosco. É toda a hora. Nós temos que fazer essas introspeções normais, espirituais, mas normais, para perceber. Sabem quem é mais honesto do que nós? Ninguém. Nós podemos com os outros às vezes não querer ser porque não gostamos de mostrar aquela fragilidade que nós temos. Mas quando nós estamos sozinhos em oração, nós podemos realmente avaliar como é que eu estou em alguma destas áreas. Então, são 9 características muito simples. Alguém que tem a mente de Cristo é alguém que entende as coisas do Espírito de Deus. É alguém que sabe aquilo que Deus está a falar. Alguém que tem a mente de Cristo é alguém que tem discernimento espiritual, que é um dos dons. Ter discernimento de espírito, perceber o ambiente onde estamos, perceber se a voz que está a falar comigo é a voz do Senhor ou é a voz do mundo, é outra voz qualquer. Quem tem a mente de Cristo tem este discernimento. Quem tem a mente de Cristo é alguém que conhece as Escrituras e tem prazer na sua leitura, como eu falei há pouquinho. Podemos nunca ter lido a Bíblia num ano, podemos nunca ter lido a Bíblia de uma ponta. Bíblia num ano já é fazer publicidade, porque a gente está nesse desafio. E estamos quase. Quem está a ler a Bíblia desde 1 de janeiro, deixem-me dar-vos uma notícia. Faltam menos de 60 dias para terminar o ano. E caso nunca tenham feito este desafio, nos últimos 2 dias a gente já não lê a Bíblia. No dia 30 e no dia 31 é só uma coisa que tenha falhado. Já temos a Bíblia encerrada. Deixem-me dizer-vos uma coisa, fazer aqui um bocadinho de publicidade à Bíblia. Sabem que Jesus gosta que a gente faça publicidade à Bíblia. Se nunca leste a Bíblia num ano, ou num ano, se nunca leste a Bíblia toda, eu sei que há livros que são um bocadinho difíceis de ler. Se nós lermos todos os dias 3 capítulos da Bíblia, sejam eles quais forem, e ao sábado e domingo lermos 4, nós, nos 365 dias do ano, olha, 2024 tem mais um dia, porque é o ano bissexto. Temos mais um dia para as falhas. Num ano a gente lê a Bíblia. Ou seja, eu sei que a gente olha para aqui 66 livros, 2 capítulos por dia, 4 ao fim de semana. Quando há feriados, podemos fazer isso, então ainda acabamos mais cedo.
Não custa nada. Porquê é que devemos ler a Bíblia? A Bíblia, além de ser o nosso manual de vida, é o nosso alimento espiritual primordial. É o que nos alimenta melhor e da forma mais correta. Mas, voltando aqui, o homem espiritual é alguém que conhece as Escrituras e tem prazer na sua leitura. Eu sei que às vezes assusta, mas vou ler a Bíblia toda. É um prazer ler a Bíblia. Então o homem espiritual é alguém que faz isso. O homem espiritual é alguém que manifesta as características do fruto do Espírito. Fruto do Espírito, quem está no módulo 2 agora está a falar sobre o fruto do Espírito e dons do Espírito, estamos a falar sobre isso, no módulo 2 da nossa escola. O fruto do Espírito são 9 características. Essas 9 características acabam por ser representativas do nosso caráter, da forma como nós somos normalmente no dia-a-dia. E são 9 características de Jesus em cada um de nós. Então, o homem que tem a mente de Cristo, a mulher que tem a mente de Cristo, deve manifestar essas características. Podemos ainda não conseguir ter as 9, como eu digo, estamos num processo. Estamos num processo. As primeiras são mais fáceis. O amor, a alegria e a paz são as mais fáceis. As últimas pela ordem, que é a mansidão e o domínio próprio, são as mais difíceis. Porquê? Porque tem muito a ver com o nosso caráter, com a nossa personalidade, e nós temos que ir lutando e trabalhando sobre isso. Mas temos que querer, porque Deus ajuda-nos. Amém? Tem que ser alguém, um homem ou mulher espiritual, que está num processo de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. O que é que quer dizer estar num processo de crescimento? Eu tenho que querer ser discipulado. Eu tenho que querer estar envolvido numa igreja. Podemos em casa estudar a Bíblia e crescer muito? Podemos. Vai-nos faltar sempre uma cadeira da nossa faculdade, que é relacionamento cristão. E sabem onde é que às vezes nós temos mais dificuldade? Não é em ler a Bíblia, não é em fazer jejum, não é em orar, não é em adorar. Às vezes temos dificuldade no relacionamento, porque tem a ver com o nosso caráter, com a nossa personalidade, porque os nossos irmãos às vezes são uma bênção e há dias em que não são, e nós temos que saber lidar com isso e gerir isso tudo no nosso coração. Quando o Senhor Jesus nos diz amar ao próximo como a nós mesmos, amar ao próximo não é gostar do próximo. É amar com o amor de Jesus. É orar pelo próximo. É abençoar o próximo. Mas às vezes eu não crio essa empatia. Tenho que trabalhar isso no meu coração para ter essa empatia na igreja. Por isso é que é importante estarmos numa igreja. Faz parte do nosso crescimento espiritual. E é uma das características de alguém que tem a mente de Cristo. É que nós estamos a mudar. É que se nós olharmos para nós próprios, percebemos, eu hoje não sou o mesmo que era há um mês atrás, nem há um ano atrás. Vou fazer aqui um parênteses para posso fazer uma brincadeira. Esta semana descobri um tesourinho do louvor no inío da arca e mandei para a Letícia, que era ela, que estava lá a cantar uma música. Se vocês ouvirem a forma como ela cantava e a forma como ela tocava, se não tivessem a ver quem é, não diziam que é a mesma pessoa que hoje canta ou toca também. Porquê? Porque há crescimento. Porque a gente se esforça, porque a gente busca ser diferente. E o cristão, para estar num crescimento espiritual, quer dizer que se está a esforçar a deixar coisas que não interessam, a deixar lastro para poder caminhar para aquilo que Jesus tem. Amém? Sexta característica. Um homem ou mulher que tem uma mente de Cristo é alguém que já crucificou a sua carne e vive pelo Espírito. Ou seja, Lucas 9, 23, no seu melhor. Não faça as minhas vontades. O Senhor Jesus diz-me assim, não vás àquela festa, porque aquela festa não tem o ambiente para ti e o que é que tu te consagres. O que é que faz o homem espiritual? Obrigado, Senhor Jesus. Pega no telefone, não posso ir. No telefone ou escreve, não posso ir porque não é o ideal para mim. Não vai mentir e dizer, tenho um compromisso. Não, vai dizer, porque não é o ambiente ideal para mim. Ou porque eu não quero ir, ou porque eu não estou disposto a ir. Quem não tem a mente de Cristo diz, eu vou orar antes de entrar e vou orar na saída e não vai acontecer nada. Se calhar não vai acontecer nada. Já pôs em causa a palavra que Deus lhe deu e a direção que Deus lhe deu. Então, o homem que é espiritual, a mulher que é espiritual, não faz, mas eu gostava tanto, não vejo aquelas pessoas há 25 anos. Se calhar podes não ver já no dia seguinte, na rua, noutro lugar qualquer. É que crucificar a nossa carne é isso mesmo, é fazer aquilo que Deus nos manda, em vez de fazer a nossa vontade. Sétima característica. Um homem ou uma mulher espiritual que tem a mente de Cristo é alguém que é homem ou mulher de oração e de jejum. Se não gostamos de orar, gostar de orar é uma coisa, saber orar é outra. Amém? Nós às vezes temos vergonha de orar em público.
Porque a gente está... Quem é que aqui já alguma vez se enganou ao orar e disse coisas que não devia? Eu conheço umas pessoas, vou dizer o nome, que uma vez numa oração, no meio, a pessoa está super acelerada e realmente coisa, e diz, Senhor, que a gente não seja como Ananás e Safira. Era o Ananias, mas saiu para o Ananás. Acontece, a gente às vezes diz coisas e aquilo não corre bem. Isso quer dizer o quê? Que acontece a qualquer um. E nós às vezes cometemos uma gafe e não vou orar mais. Vais sim, aquela já não cometes mais. Podes dizer melão, Ananás nunca mais dizes. Garantidamente a gente policia a nossa boca. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente alcança outros objetivos em Jesus. Mas nós temos de ter prazer em orar. Podemos não ter à vontade para orar em público, porque temos medo que nos falte a palavra, sem problema. O Senhor Jesus vai trabalhando no nosso coração. Há de chegar o dia que a gente faz isso. Não te sintas limitado nem limitada se não o consegues fazer. Ninguém aprende tudo de uma vez só. Ninguém nasce ensinado. Mas temos que gostar de orar sozinhos, que seja. Temos de ter prazer em fazer jejum. O jejum é uma coisa agradável? Não. Mas sabe bem. Parece um contrassenso, não é? Não é agradável, mas sabe bem porquê. Porque à medida que nós jejuamos e oramos, a gente sente-se mais próximo do Senhor e sentimos que a nossa carne começa a perder algum domínio que ainda tem sobre nós. Então, um homem ou uma mulher que tem a mente de Cristo tem que ter prazer em jejum e oração. Um homem ou uma mulher que tem a mente de Cristo tem que andar pela fé no nome de Jesus. Não é andar pela loucura, é andar pela fé. É quando Jesus diz, faz isto, eu não ser como os 10 espias, mas ser como Josué e Caleb. Porque se eu não tiver fé, eu vou ver os problemas. Se eu não tivesse feito ou obedecido a uma coisa que Deus me mandou fazer em 2018, que foi sair do meu trabalho, que foi reformar-me e começar a trabalhar por conta própria, muito provavelmente, hoje não haveria aqui Ministério Arca. Foi fácil? Não, não foi fácil. Foi deixar um conjunto de regalias e de situações muito boas por alguma coisa incerta, mas que Deus tem por vida e não deixa faltar nada. Mas isso é andar pela fé. Uma coisa é Deus não falar e eu decidir fazer. Aí depois eu aguento uma bronca. Mas um homem ou uma mulher que tem a mente de Cristo tem que decidir andar pela fé no nome de Jesus. E por último, nona característica, o homem ou a mulher de Deus que tem a mente de Cristo tem que ser alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Talvez seja o mais fácil de entender, porque é o que o Senhor Jesus nos ensina, mas talvez seja o mais difícil, porque para cumprirmos os outros 8, Deus tem que estar acima de todas as coisas logo. Pergunta, eu preciso ter todas estas 9 características só no dia em que o Senhor recolher para a glória. Porque as outras é um processo, a gente vai criando isto. Porque senão tu agora começaste aí a contabilizar e só tenho 3. Só tenho 1,5. E não fiques preocupado. Quais são as que ainda não tens? Trabalha nelas. Sabes que o ano está quase a acabar. Hoje é dia 12. Faltam 48 dias, não é? Para acabar o ano. Mais coisa, menos coisa. 49. O próximo tem 31. Começa a programar o teu ano que vem para trabalhar destas características que ainda não tens. A vida faz feita de programação. Não é? O que é que Neemias nos ensina através do seu livro? Neemias ensina-nos a planear, a planificar. Mas isso é só para o mundo. Não é nada para o mundo. Ele tinha a arma numa mão e a ferramenta na outra e orava. É para nós. Quais são as características que eu ainda não tenho? Não tomaste nota? Vais ver depois logo ou amanhã no nosso canal do YouTube. Grava dessas 9 características. Se quiserem eu até coloco lá no nosso grupo de igreja. Quais são as características que eu vou escolher trabalhar para o ano? E eu começo já a trabalhar sobre elas. Aproveito os 70 dias de jejum e oração em que nós estamos como igreja até dia 31 e começo já a buscar isto de Deus para mim. Para quê? Para ter a mente de Cristo. Tem que ser um alvo que nós como cristãos devemos ter na nossa vida. Ter a mente de Cristo. Não olhar mais pelos nossos olhos, mas olhar pela mente de Cristo. Quanto mais características nós tivermos, mais perto estamos da estatura de varão perfeito que é Jesus. Pronto, eu sei que agora alguns podem dizer e se eu chegar às 9 características muito cedo e o Senhor me leva para perto dele? Não penses nisso, não te preocupes com isso. O Senhor leva-te no momento certo. No momento certo o Senhor leva ou vem celebrar ainda antes connosco aí as bodas do Cordeiro. Mais uma pergunta difícil. Eu posso ter a mente de Cristo e deixar de ter a mente de Cristo?
Sim. É só fazer o oposto disto tudo. É só começar a ter os valores do mundo. É só começar a deixar de... Claro que eu posso. Claro que eu posso. Mas posso retomar, posso renovar a minha aliança com Jesus. Posso retomar o processo. Mas, claro, quando eu deixo de ser homem ou mulher espiritual, o que é que acontece? Permitimos que o pecado entre na nossa vida e aí, claro que perdemos esta possibilidade. Mas podemos retomar? Podemos. Se no teu coração, neste momento, está aí uma questão que é tu pensas assim, mas eu desviei-me um pouquinho, eu fiz uma coisa que não devia, não sei o quê. Estamos sempre a tempo de nos arrepender dos nossos pecados e renovar a aliança com Jesus. Sempre a tempo. Jesus dá-nos sempre a mão para nós continuarmos. Porque nós temos que escolher deixar de viver de acordo com a nossa carne para viver de acordo com Jesus. E às vezes nós não conseguimos, mas podemos sempre retomar esse caminho. A verdade é que quanto mais nós alimentamos o homem natural, mais naturais nós somos. Quanto mais nós alimentarmos o homem espiritual, mais espirituais nós somos, mais a mente de Cristo está viva em nós. E a verdade é que às vezes nós caímos na tentação de uma forma simples e básica, e a tentação mais básica que há é deixar a abundância que Deus tem para nós, para ir à procura de algo que nós achamos que nos faz falta. Amém? Podemos ficar de pé, para ir preparando. Enquanto a gente fica de pé e o louvor vai subindo para nos ministrar, deixem-me contar-vos uma história de alguém que decidiu deixar a abundância de Deus para ir à procura de algo que achava que lhe fazia falta, mas que depois percebeu que não fazia falta nenhuma. Vou-vos falar de um casal muito conhecido. O nome dele é Adão e o nome dela é Eva. Já ouviram falar? Muito conhecido. Talvez seja o casal mais conhecido da história. Adão e Eva decidiram fazer isso. Decidiram escolher algo em vez de tudo. A Bíblia diz-nos em Gênesis, no capítulo 2, que o Senhor colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde? No Jardim do Éden. Mas no Jardim do Éden, onde? A Bíblia nos diz que o Senhor colocou bem no meio do jardim. Imaginem que o meio da igreja é aqui. O meio do jardim é aqui. O Senhor colocou a árvore bem no meio. Porquê é que o Senhor colocou a árvore bem no meio do jardim? Porque o nosso Deus é um Deus equilibrado. Amém? Isso é a árvore da vida. Então, o jardim, de onde se estivesse, via-se aquela árvore da vida. E de onde se eu estivesse na árvore da vida, eu também via todo o jardim. E o Senhor deu uma palavra clara ao Adão, que era: podes comer de tudo o que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque certamente morrerás. Então, o que é que eles fizeram? Lembrem-se, a árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim. Tudo o resto está à volta. Então, eles decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que a Bíblia nos diz que eles fizeram foi, eles foram à árvore, a árvore não lhes deu o fruto. A serpente não deu o fruto para Eva comer. Eles foram lá comer. Então, enquanto eles estão a vir de uma ponta do jardim, imaginem, eles estão a passar pelas laranjeiras, estão a passar pelas pereiras, eles estão a passar pelas macieiras, estão a passar pelos pés de manga, pelos pés de goiaba, pelos melões, eles estão a passar por tudo o que Deus tem. Estão a passar por toda a abundância que Deus tem para ir à procura de uma coisinha que lhes vai trazer à morte. Ou seja, eles desprezaram a abundância de Deus para ir procurar algo que eles nem sabiam o que eram, mas porque no seu coração foi gerado ali um desejo de rebeldia, uma coisa que eu não vou agora entrar por aí. E isso fez com que eles perdessem toda a abundância que Deus tinha para eles. E nós, às vezes, vamos à procura de algo que não sabemos o que é, que achamos que nos faz falta, porque os nossos olhos estão postos mais no mundo do que na palavra e no Senhor. E perdemos toda a abundância que o Senhor tem para nós. Perdemos a nossa família, perdemos o nosso casamento, perdemos os nossos filhos, perdemos os nossos pais, perdemos a comunhão com Jesus, perdemos a direção que já tínhamos, perdemos o foco, perdemos o propósito, perdemos o chamado, perdemos tudo.
num extremo, às vezes só perdemos coisas pequenas, mas que depois o esforço e a dor que é para retomar é imensa, porque vamos atrás de algo que nos parece aprazível aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos. Então que nós hoje possamos entender que ter a mente de Cristo é saber viver com aquilo que Deus me dá, com a abundância de Deus. É saber viver com os dons que o Senhor já ativou na minha vida e na vida dos meus irmãos. É saber viver com as características que eu já tenho do fruto do Espírito, mas lutar para que eu possa ter mais, diminuir para que o Senhor possa fazer mais em mim. Esse deve ser o meu objetivo de vida. Como o Senhor nos diz na sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhes será acrescentado. Eu não preciso ir fazer coisas extraordinárias. Eu preciso deixar que Jesus faça coisas extraordinárias em mim. Amém? Podemos fechar os nossos olhos para orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro, Deus, para que cada um de nós se possa focar naquilo que Tu já entregaste. Se possa focar naquilo que Tu tens para cada um de nós, Senhor. E para que nós não queiramos sair da Tua presença. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos nesta manhã possa perguntar a Ti se há algo que eu estou disposto a deixar a abundância para ir buscar. O que é que há no meu coração, o que é que há que eu possa querer e que me vai afastar de Ti. E que hoje seja o dia em que Tu nos mostras que não há nada para ir buscar, mas sim há que viver na Tua santidade e na Tua presença. Eu oro, Deus, para que nos possas trazer o entendimento que devemos continuar a crescer e buscar essa mente de Cristo que nos permite, de uma forma maravilhosa, ver o outro de uma forma diferente, ver a nossa família de uma forma diferente, ver o próprio Jesus de uma forma diferente, que o conseguimos ver com um olhar mais amoroso. Eu oro, Deus, para que se em nós ainda há uma mente natural, se em nós ainda há um homem natural, que hoje, no nome de Jesus, ele possa desaparecer para que essa mente espiritual comece a ocupar a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, eu oro por transformação de mente. Pai, eu hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu oro declarando que se algum de nós tem uma fortaleza de mente que o impede de deixar os hábitos do mundo, que o impede de ouvir as vozes do mundo, que hoje essa fortaleza caia no nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa tomar conta da nossa mente, tomar conta do nosso coração, abraçar-nos, ensinar-nos, trazer o seu amor de uma forma sobrenatural para nós sermos mudados e transformados. Usa, Senhor, este tempo, usa esta ministração, Senhor. Se no nosso coração há algum desejo de fazer coisas erradas, se no nosso coração há o desejo, Senhor, de ir à procura dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que hoje esse desejo seja substituído pelo amor perfeito do Senhor Jesus. Enche-nos da Tua presença, Senhor Espírito Santo. Completa-nos com o Teu amor. Completa-nos com a Tua graça hoje, Senhor. E que a gente entenda que não há necessidade de ir buscar coisas que não nos preenchem, quando temos tudo que Tu nos entregas através da vida do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigado porque a Tua mente é perfeita. Obrigado porque se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, temos que buscar essa mente de Cristo na nossa vida. Uma mente que nos mostra o que é certo e o que é errado. Uma mente que não nos doura a pílula. Uma mente que não nos engana. Uma mente que nos diz a verdade. Uma mente que nos mostra quão importante é estar sentado no colo do próprio Jesus. E eu hoje oro, meu Deus, para que possas transformar a nossa alma. Senhor, que o nosso coração, se ainda temos coração de pedra, seja hoje substituído pelo coração de carne. Que hoje, se ainda há coisas em nós, se ainda há feridas em nós, se há algo em nós, Senhor, que nos impede de chegar ao Teu trono da graça, Senhor, com tranquilidade, em paz, em fé, que hoje, Senhor, possas derramar essa fé sobre nós, que hoje possas ativar os Teus dons em nós, que hoje nos possas dar confiança, certeza que quando vamos ao trono da graça, é porque Tu és o galardoador daqueles que Te buscam e nos enches da Tua presença e nos restauras nessa hora quando vamos ao Teu trono, Deus. Fala connosco nesta manhã, Senhor Jesus. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Te peço no nome de Jesus, Senhor.